Vamos a mais uma aula do nosso curso de novos membros da Primeira Igreja Batista no Andaraí. Sejam todos muito bem-vindos. Essa é a aula número 7, cujo conteúdo está na página 6. Nós estamos estudando sobre as ordenanças, né? Eu quero compartilhar a tela com você, para que você possa estar acompanhando os slides que vou apresentar a partir de agora. Tá bom? Muito bem, queridos. Curso de novos membros da Primeira Igreja Batista no Andaraí. Sejam todos muito bem-vindos. O nosso curso tem um propósito de apresentar para vocês aquilo que pensamos e aquilo que somos e como nos organizamos, não é? Então, nós estamos agora nessa fase das doutrinas básicas, né? Os princípios básicos da nossa fé. Tá bem? Muito bem. Nós vamos hoje, na aula número 7, estudarmos as ordenanças, que são ordens solenes para a igreja, o batismo e a ceia. Na última aula, aula número 6, nós vimos o propósito e o significado do batismo. E hoje nós vamos ver o propósito e o significado da ceia do Senhor, para que você participe dela conhecendo bem o que ela significa. Tá bem? Vamos em frente? Vamos ler alguns textos para podermos responder a questão número 1. E esse é o primeiro texto que nós vamos ler, está na primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, ou seja, 1 aos Coríntios, capítulo 11, versos 23 a 30. Essa igreja de Corinto estava passando por algumas dificuldades de comunhão, né? Havia grupos na igreja que se opunham uns aos outros. Era uma igreja que estava passando por lutas com pessoas que se consideravam superiores às outras, uma confusão de dons, e isso tudo preocupava o apóstolo Paulo. E ele trata, nesse texto para a igreja, como deve ser a nossa participação na ceia do Senhor, o que ela significa. E ele recebeu essa instrução, para comunicar à igreja diretamente do Senhor, uma revelação. Então vamos ler. Diz assim a palavra sagrada do Senhor: Pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu-o e disse: Isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ou seja, depois que terminaram de jantar, ele tomou o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Então, queridos, eles estavam em torno de uma mesa, jantando, não é? E em determinado momento, o Senhor Jesus toma o pão e diz que o pão é o seu corpo, ou seja, simboliza, significa, representa o meu corpo. Ele parte esse pão em pedacinhos, não é? E dá para cada um dos seus discípulos. E ele afirma para que os seus discípulos fizessem isso em memória dele. Reparem essa expressão, em memória. Então, a ceia do Senhor é um memorial para relembrar do sacrifício de Cristo. Da mesma forma, depois da ceia, ou seja, já no final da janta, eles estavam numa refeição cerimonial, que era a refeição da Páscoa. No final daquela janta, ele pega o cálice onde tinha o vinho e disse: Este cálice é uma nova aliança. Guarde essa expressão, nova aliança. No final, nós vamos ver isso. Porque tem uma velha aliança. Tinha uma velha aliança que foi substituída por uma nova. Você tem que entender isso. E essa nova aliança, ela é no sangue de Cristo, o Cordeiro de Deus. No sangue de Cristo. Tá bem? Vamos em frente? Continuando. Depois que ele pegou o cálice e falou sobre o cálice da nova aliança, ele diz o seguinte: façam isto, a mesma coisa que ele falou para o pão, a mesma coisa. Façam isto sempre que o beberem,
em memória de mim. Mais uma vez ele reafirma que a ceia é um memorial. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, então, pão e vinho, sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam, proclamam a morte do Senhor, a minha morte, né, diz Jesus, até que ele venha. Então o Senhor vai voltar. Nós estamos num período, no interregno, num período esperando o retorno de Cristo. Até que ele volte, nós vamos estar comemorando a morte dele, o sacrifício dele, celebrando o amor dele na cruz por nós e a sua vitória sobre a morte, que é a ressurreição. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Portanto, ele faz uma ligação. Ele fala de algo tão santo, corpo e sangue, nova aliança, né? E ele, para se contrapor a isso, diz, olha, vocês não podem participar de um momento solene desse, um memorial desse, se vocês não tiverem com a vida digna, se vocês não tiverem santidade. O que é participar de um cálice e de um pão sagrado de forma indigna? É estando com a sua vida envolvida em pecados, em discussões, em mágoas, promovendo ódio, promovendo a divisão na igreja, como eles estavam, se considerando superior ao outro, como se nós não fôssemos membros de um mesmo corpo, como se nós não fôssemos cada um pedacinho do mesmo pão, que é o corpo de Cristo. E se você participa da ceia em pecado, consciente, sabendo que você está em pecado, você está participando de forma indigna. Nós não devemos fazer essas coisas. Estaremos desafiando ao próprio Deus. Não é? E o que diz mais adiante o apóstolo sobre isso, chamando a atenção da igreja para a seriedade da ceia? Examine-se o homem a si mesmo. Você não deve chegar na ceia de qualquer maneira. Se examine, faça uma autoanálise, uma autocrítica. E então, olha só o que Deus quer. E então coma do pão e beba do cálice. Ele quer que todos os seus filhos na fé, que fazem parte do seu corpo, da igreja, participe da ceia do Senhor. Ele não quer que ninguém fique de fora. Mas, se você faz parte da igreja e está em pecado, é melhor não participar do que participar indignamente. Pois, olha só o que ele diz. Pois quem come e bebe, presta atenção, quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, sem ter a noção de que faz parte de um corpo santo, de um corpo sagrado, come e bebe para a sua própria condenação. Come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram, ou seja, já morreram. Com Deus não se brinca. Se Jesus deu a vida dele, sofreu tanto para perdoar o nosso pecado, uma coisa que entristece a Deus, que nos separa de Deus, chamado pecado. Ele dá a vida dele e derrama seu sangue para perdoar os nossos pecados. E você anda de mãos dadas com o pecado? Não entendi isso. Se você ama alguém, você não vai querer contrariar essa pessoa. Se a minha esposa não gosta de determinada coisa, eu não vou fazer, porque eu a amo. Então, querido, sentar à mesa com o Senhor, em pecado, contrariando a palavra dele, sem a noção, sem o entendimento de que a igreja é algo sagrado, é a noiva de Cristo, é o corpo de Cristo, e nós fazemos parte, não tem ninguém superior a ninguém, todos nós somos membros de um mesmo corpo. Não participe da ceia, se você não tem essa noção. Você tem que fazer uma autocrítica, uma autoanálise, pedir perdão ao Senhor, liberar perdão, não guardar mágoas, a ser um momento extraordinário também de cura, de libertação, de dor e de mágoa diante de Deus. Como nós não vamos perdoar as pessoas, o nosso próximo, nossos irmãos, se Deus nos perdoou? Não participe da ceia com mágoas, com rancores, com pecado,
porque todos nós fazemos parte de um corpo santo e sagrado. Às vezes temos atritos e precisamos exercer o perdão, porque somos imperfeitos. Por isso que a ceia é um momento maravilhoso de reflexão, de autoanálise, de renovar a nossa aliança com o Senhor, de viver para Ele. Ok? Então vamos agora à primeira questão que nós vamos responder. Conforme está na sua apostila, o conteúdo da página número meia dúzia, número 6. Diz assim, em 1 Coríntios 11, 23, 30, aprendemos que a ceia do Senhor tem como propósito relembrar o sacrifício de Jesus na cruz. Para participar dela, deve o fiel fazer um exame de si mesmo e verificar se está em obediência ao Senhor. Ok? Então, a ceia do Senhor tem como propósito relembrar. Não esqueça do propósito da ceia. Relembrar. Relembrar. Esse é o propósito. Essa é a finalidade. Ok? Ela significa uma nova aliança no sangue de Cristo. E todos nós juntos participamos da ceia do Senhor como igreja do Senhor. Amém? Entendido? Vamos em frente? Agora vamos para a segunda questão. É um outro texto. Está em Mateus, capítulo 26, versículos 17 a 30, conforme Mateus narra aquele momento da ceia que o Senhor Jesus Cristo inaugura a ceia do Senhor. Ele estava comemorando a Páscoa, que é uma data muito importante no calendário judaico, uma data em que o povo foi liberto da escravidão do Egito. Todo judeu celebrava a Páscoa, reconhecendo que foi a mão poderosa de Deus que os tirou do domínio de Faraó no Egito. E Jesus, como judeu, e os seus discípulos, todos os anos comemorava a Páscoa. Então vamos ao texto. No primeiro dia da festa dos pães, sem fermento, ou seja, pães asmos, os discípulos dirigiram-se a Jesus e lhe perguntaram: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Então a Páscoa era uma refeição cerimonial, onde o prato principal era um cordeiro, que era assado. Ok? Jesus responde. Ele respondeu dizendo que entrassem na cidade, procurassem um certo homem e lhe dissessem: o mestre diz, o meu tempo está próximo, ou seja, estou me aproximando da morte na cruz. Vou celebrar a Páscoa com meus discípulos em sua casa. E aquele homem, que a gente não sabe quem é, entendeu a mensagem. Deus revelou a ele. E os discípulos, então, fizeram como Jesus os havia instruído e prepararam a Páscoa. Então, a Páscoa foi preparada pelos discípulos e todos, então, foram celebrar essa Páscoa na casa deste homem. Vamos em frente? Ao anoitecer, já estavam todos em torno da mesa. Jesus estava reclinado à mesa, né? Estava reclinado, ou seja, como fosse hoje, sentado, né? Só que naquela época não era sentado, era reclinado, a mesa era baixinha, né? Com os 12. E enquanto estavam comendo, ele disse, observe que era com os 12, até Judas estava aí na Páscoa. Então ele estava com todos e ele disse, digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Que palavra difícil, né? Eles ficaram muito tristes e começaram a dizer-lhe, um após o outro, com certeza não sou eu, Senhor. Com certeza não sou eu. Afirmou Jesus, aquele que comeu comigo no mesmo prato há de me trair. Então Jesus tinha acabado de servir os seus discípulos e certamente serviu a Judas. O Filho do Homem vai, ou seja, que é ele mesmo, o Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito, ou seja, já estava profetizado que o Cordeiro de Deus, o Senhor Jesus, teria que sofrer a morte na cruz. O Filho do Homem vai como está escrito a seu respeito, conforme as profecias falam. Mas ai daquele que trai o Filho do Homem, melhor lhe seria não haver nascido. Palavra dura, né? E Judas percebeu isso. Então, continuando, olhe bem. Então Judas, que haveria de traí-lo, disse, com certeza não sou eu, mestre. Consciência pesada, né? Tudo indicava que era ele. Com certeza não sou eu, mestre. Ele já tinha combinado tudo com os líderes religiosos. Jesus afirmou, sim, é você. Jesus não deixa sem resposta. Ele confronta o erro. Só que ele deve ter falado baixinho que os outros discípulos não entenderam.
Sim, é você, porque depois Judas sai e vai fazer. Eles imaginaram que Judas, como era o tesoureiro do grupo, que o Judas tinha saído para comprar mais alguma coisa que o Senhor tinha pedido a ele. A partir daí, Judas se ausenta. Judas não está mais aí. Aí volta a ter 11 só. O traidor não está aí nesse momento que termina a Páscoa. Então, a Páscoa, a comemoração da Páscoa está chegando ao seu final. Enquanto eles comiam, aí Jesus o que faz? Toma o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é o meu corpo. Mais uma vez, representa o corpo de Cristo que foi sacrificado, ferido, né, por nós. Em seguida, tomou o cálice, deu graças, como nós já tínhamos visto, e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês, todos, bebam dele. Não é? Continuando. Isto é o meu sangue da aliança. Se lembra que eu falei que Paulo fala lá que é a igreja de Corinto, que é o sangue da nova aliança? Este é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, que é derramado em favor de muitos. Muitos. Para perdão de pecados. O sacrifício, o preço dos nossos pecados, o preço foi pago por Jesus, derramando o seu precioso sangue. Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do Pai. Então Jesus está se despedindo. Essa é a primeira e última vez. É a primeira ceia e a última minha com vocês aqui na terra. Mas nós teremos outra ceia, com um vinho especial, um vinho novo. E eu vou participar dessa ceia com vocês. Quando o reino de Deus vier e for completamente estabelecido, onde não haverá dor nem morte, onde vai reinar justiça e paz. Nesse reino, juntos, nós participaremos de uma nova ceia. E, finalmente, depois de terem cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. E Jesus foi para o Monte das Oliveiras orar, e ali ele entrou em profunda angústia no jardim do Getsemane, não é? Onde ele foi preso. Mas eles saíram cantando, louvando a Deus, com confiança no Senhor. Vamos então responder a segunda questão? Diz assim: lendo Mateus 26, 17 a 30, esse trecho que acabei de ler, aprendemos que a primeira ceia do Senhor aconteceu quando, em meio à Páscoa judaica, estavam comemorando a Páscoa, Jesus pegou o pão e o abençoou, né? O qual simboliza o quê? O seu corpo. E a seguir pegou a taça de vinho e, após dar graças, disse que o vinho significava uma nova aliança em seu sangue, que seria derramado para perdão dos pecados. O Senhor prometeu tomar uma nova ceia conosco, em seu reino, e a nossa postura qual deve ser? De reflexão e gratidão. É momento de reflexão, de autoanálise, de liberar perdão e de agradecer o amor dele por nós, de ter se doado por nós e renovar o nosso propósito de amor a ele. Ceia, então, um momento solene lindo para a igreja. A ceia não é um momento místico, é um momento em que você abre o seu coração, se aproxima de Deus. Você tem que estar preparado para participar da ceia. Você não pode imaginar que aquele pedacinho de pão e aquele suco de uva vai resolver os problemas da sua vida, vai te dar, sabe, mais força, mais energia espiritual, vai te dar bênção. As pessoas trocam o símbolo pelo que ele simboliza. O símbolo é um símbolo. O importante é o que ele simboliza. Não é o pão, nem é um suco de uva, mas sim o que ele simboliza. Esse amor todo por nós. A ceia te faz lembrar desse amor. E você, diante desse amor e da santidade que é o corpo de Cristo, você tem a oportunidade de colocar diante de Deus os seus pedidos de perdão, de confessar ao Senhor, de renovar seus votos de amor a Ele e de viver para Ele, honrando a Ele. Então, nossa postura deve ser de reflexão sobre tudo que Deus fez por você
e de gratidão. Tá bem? Bem, queridos, dessa forma, nós estamos chegando ao final, mas tem uma observação importante que eu preciso dizer a você. Leia Êxodo 24, 6 e 7 e veja como se deu a velha aliança. Você lembra que eu falei na velha aliança? No Monte Sinai, quando o povo de Deus estava saindo do Egito, estava no deserto, indo para a terra prometida, Canaã. Há um momento, logo no início da caminhada, que Deus chama Moisés, entrega as leis a Moisés, lá no Monte Sinai. Então, veja como se deu essa velha aliança, a aliança de Moisés, no Monte Sinai, baseada na lei e selada com sangue de animais. Houve um momento solene que Moisés desce, o povo está reunido à sua frente, ele ergue ali, então, um momento importante, que é um momento de um marco, não é? Ali ele vai sacrificar animais, e aquele sangue dos animais é colocado numa tigela, e Moisés colocou metade do sangue em tigelas, e a outra metade ele derramou sobre o altar, que simboliza Deus. Em seguida, leu o livro da aliança, o livro foi lido, todas as ordens, todas as diretrizes, todos os preceitos do Senhor. Foi lido para o povo. E o que o povo disse? Eles disseram, faremos fielmente tudo que o Senhor ordenou. Essa é a velha aliança. Aí, para selar essa aliança, depois que o povo disse sim, é igual um casamento. Sim, nós aceitamos essas normas, essas leis, faremos fielmente tudo que Deus ordenar. Isso foi selado com sangue. Depois Moisés aspergiu o sangue sobre o povo, jogou o sangue sobre o povo, não é? Aspergiu, dizendo, este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas estas palavras, de acordo com o que está escrito no livro. Então, querida, essa é a velha aliança. Ela é a velha aliança. Ali diante do povo, um altar de pedras, uma solenidade, a metade do sangue sobre o altar, a outra metade aspergida sobre, pulverizada sobre o povo. Aliança. Mas essa aliança se mostrou incapaz, porque o povo pecador continuava com seu coração soberbo, resistente a Deus, idólatra. Então, a velha aliança estava escrita fora do coração. As pessoas sabiam o que tinham que fazer, queriam fazer, mas não conseguiam. Deu para entender? A incapacidade de normas religiosas e leis transformar a vida da gente, a gente sabe o que tem que fazer, mas não consegue. Essa é a velha aliança. Aí vem a nova aliança com Cristo Jesus, selada pelo sangue dele, em que essas leis são colocadas dentro do nosso coração. A nossa vida tem que ser transformada, o nosso coração tem que ser transformado pelo poder da ressurreição de Cristo. Essa é a verdadeira Páscoa. Quando Cristo ressurge em nós, nossa vida sai da morte e vai para a vida. Vamos viver verdadeiramente a vida eterna. Novas criaturas somos. As leis de Deus naturalmente vão conduzir a nossa vida, porque elas vêm para dentro do nosso coração e nós nos sentimos tristes, não sentimos paz como quando contrariamos a vontade do Senhor, quando nós pecamos. Vocês entenderam agora? A velha aliança de Moisés, do Velho Testamento, da lei mosaica, passou. Agora nós estamos no período da nova aliança, que é selada com o sangue do Cordeiro. Então nós louvemos a Deus, louve a Deus, porque ele deu o filho dele para pagar o preço dos nossos pecados. Então a nova aliança tem a ver com perdão de pecados, uma vida nova, transformada por Jesus, que venceu a morte e ressuscitou, assim como nós morremos com ele e ressuscitamos com ele, uma nova vida. Ok? Então, queridos, era isso que eu queria compartilhar com vocês nesta nossa 7ª aula, que vocês tenham aprendido o verdadeiro propósito e significado da ceia do Senhor. Um propósito de refletirmos, um propósito de nos santificarmos, de agradecermos a Deus, né? E de refletirmos e relembrarmos tudo aquilo que ele fez por nós na cruz do Calvário. Todo esse amor significa, então, para nós, um momento solene, um momento de renovar o nosso amor, um momento de gratidão.
É isso que eu gostaria de falar com você. Deus te abençoe, que você aprenda cada semana mais e mais. Seja bem-vindo à nossa igreja e até a próxima semana. Estude o conteúdo da apostila que nós estamos disponibilizando para você. Fique na paz. Um abraço. Fique com Deus.